Hello everyone, let's to our English class today. Vamos para a nossa aula de inglês de hoje. I can't do it. Com o T aí, significa eu não posso, na verdade, fazer isso. Mas como a imagem sugere que o T está sendo cortado, né? Então, o significado se modifica. Significa, então, I can do it. I can do it. Eu posso fazer isso. A gente vai entender, né, por quê na aula de hoje, que a gente vai estudar um pouco sobre o verbo can. Na verdade, a gente vai dar início ao estudo dos modal verbs. São verbos modais em inglês. Um deles é o verbo can. Mas o que são verbos modais? Modais, também chamados de verbos auxiliares modais ou auxiliares modais, são verbos especiais que se comportam de forma irregular em inglês. Quer dizer, ele não segue a estrutura dos verbos regulares. Eles são diferentes de verbos normais, como trabalhar, que é to work, jogar, que é to play, ou visitar, que é to visit. São utilizados para indicar modalidade, dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue e tem uma grande variedade de funções comunicativas. Os verbos modais apresentam as seguintes características comuns. São seguidos do verbo principal no infinitivo sem o to, quer dizer, os verbos modais eles são sempre acompanhados, seguidos por outro verbo, que no caso é o verbo principal. 2. Não tem formas de participo infinitivo. Se preciso, são substituídos por expressões verbais de sentido equivalente. 3. Não levam S na terceira pessoa do singular, do presente, que é uma regra, né, do presente, na terceira pessoa, para os verbos regulares, mas no caso dos verbos modais, né, não vai haver essa mudança, dependendo da pessoa do discurso. Portanto, a mesma forma é usada para todas as pessoas. 4. Formam a interrogativa e a negativa da mesma forma que o verbo to be. A gente vai ver adiante. Mas o que significa mesmo o verbo can? O que é que ele expressa? Ele pode ser usado para expressar permissão ou habilidade. No primeiro exemplo aqui, vamos ver um exemplo em que o verbo can expressa habilidade física ou mental, certo? O verbo can ele é usado para expressar uma habilidade no sentido de dizer o que alguém sabe fazer, o que alguém consegue fazer. Utiliza o verbo can para expressar isso. Exemplo. He can speak Japanese. He can speak Japanese. Ele sabe falar japonês. O verbo can aqui está sendo usado para expressar uma habilidade mental. Quer dizer que ele sabe, né? Ele tem essa habilidade, ele consegue, ele sabe falar japonês. We can play soccer. Nós sabemos jogar futebol. No caso aqui, está expressando uma habilidade física. We can play soccer. Nós sabemos jogar futebol. 2. Para pedir ou dar permissão de maneira informal também. Exemplo, aqui no caso tem uma interrogativa, usando o can. Can I come in? Eu posso entrar? You can have lunch in my house today. Você pode almoçar em minha casa hoje. Está dando uma ideia de permissão. Aqui no primeiro exemplo, perguntando se pode entrar. Se tem permissão para entrar. O verbo can está indicando permissão. No segundo exemplo também. Eu estou permitindo alguém, né, almoçar em minha casa hoje. Então, o verbo can pode expressar esses sentidos aí, certo? Só atentando aqui que o verbo can, na frase, né, quando eu estou afirmando, ele vem sempre o sujeito, no caso aqui, he, depois o verbo can e depois o verbo principal, no caso aqui, speak. Só exemplificando. Quando tratamos de interrogativa, frase interrogativa, primeiro o can, obedecendo aquela mesma regra do to be. O can vai vir para o início da frase. Can I come in? Então, a estrutura na interrogativa com o verbo can é primeiro o can, depois o sujeito, depois o verbo principal. Vamos ver isso melhor mais adiante. Olha só, verbo can em frases afirmativas. Aqui eu peguei o exemplo do verbo para expressar que eu consigo, que eu tenho a habilidade de dirigir. Eu, na primeira pessoa do discurso, mas eu vou usar todas as pessoas, certo? Para mostrar que ele não varia, olha só.
I can drive. Eu posso ou consigo dirigir. You can drive. Você pode dirigir. He, she can drive. Ele ou ela pode dirigir. We can drive. Nós podemos dirigir. You can drive. Vocês podem dirigir. They can drive. Eles podem dirigir. Olha só, percebam que o verbo can aqui ele não sofre nenhuma alteração, ele não se flexiona, certo? Lembram que lá no início eu falei que ele não segue a estrutura, as flexões dos verbos regulares? Os verbos regulares eles mudam na terceira pessoa do singular, quando é he, she e it. Mas o verbo modal, o verbo can especificamente que a gente está trabalhando hoje, ele não se flexiona, vai ser o mesmo para todas as pessoas do discurso. E na frase afirmativa vai vir sempre o sujeito, o verbo can e o verbo principal. Agora vamos para o uso do verbo can em frases negativas. É simples, segue a mesma regra do verbo to be. Como? Vai vir primeiramente, voltando aqui, vai vir primeiramente o sujeito, I, depois o verbo can, I can, not. Aqui, gente, tem a partícula not, só que ela está contraída no verbo can. I can't drive. Eu não posso, certo? Tá falando que eu não tenho essa habilidade, eu não posso dirigir. Então, aqui entendam que o can't é uma contração do verbo can com a partícula not. Então, na frase negativa, vai seguir essa estrutura, a frase com o verbo can. Sujeito, verbo can, partícula not e o verbo principal. E assim em todas as pessoas do discurso. Ó. You can't drive, he, she can't drive, we can't drive, you can't drive, they can't drive. E nas frases interrogativas, como se usa o verbo can? Seguindo a mesma regra do verbo to be. Ou seja, o verbo can vem para o início da frase, depois vem seguido do sujeito e por último do verbo principal. Can I drive? Eu posso dirigir? Can you drive? Você pode dirigir? Can he, she drive? Ele ou ela pode dirigir? Can we drive? Nós podemos dirigir? Can you drive? Vocês podem dirigir? Can they drive? Eles podem dirigir? Certo? Então, a gente pode perceber que é bem simples o uso do verbo can. Certo? Então, aqui, para vocês praticarem, nós temos um exercício bem simples, ok? Vocês vão fazer, vão copiar no caderno e vão enviar para a professora, ok?